Fala pessoal, tudo bem? Você já imaginou construir uma peça camada por camada a partir de um arquivo 3D digital? Pode até parecer ficção científica, mas não é. Isso é manufatura aditiva. E nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco sobre essa tecnologia, como ela funciona e por que ela está revolucionando indústrias em todo o mundo. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que é manufatura aditiva, trazendo exemplos reais para que a gente possa observar como ela pode ser aplicada. E para começar, a gente pode falar que manufatura aditiva é um processo de manufatura, é um processo de fabricação, assim como a gente tem usinagem, injeção, fundição, entre outros. E aí, antes de a gente falar sobre manufatura aditiva, a terminologia e sua definição, é interessante a gente falar um pouco do histórico, né? Então, antigamente ela era conhecida como prototipagem rápida, porque essa era a sua principal aplicação. Era o primeiro termo utilizado para descrever a criação de objetos 3D por meio do método de adição camada sobre camada. Posteriormente, foi usado o termo ferramental rápido, porque ficou claro que essa tecnologia ela não era utilizada apenas para prototipagem. Ela poderia ser utilizada também para a criação de ferramental, de moldes, de matrizes, e por isso que foi definida essa nova terminologia. Até que surgiu a terminologia impressão 3D, que talvez seja a que a maioria das pessoas conhecem, né? É o termo mais utilizado, mas também é um termo que ficou muito associado às impressoras que nós temos geralmente em casa, que profissionais têm em casa, hobbyistas têm em casa, que são aquelas impressoras mais simples, aquelas impressoras FTM, em que muitas vezes você utiliza para aplicações domésticas, hobbyistas ou aplicações até mesmo semi-profissionais. E por fim, surge então o termo manufatura aditiva, que é o termo mais recente, e ele é comumente utilizado quando a gente vai se referir ao uso dessa tecnologia para aplicações industriais, para peças, componentes industriais e que tenham ali um alto desempenho, que tenham uma garantia de confiabilidade e de qualidade. Então, como é que a gente define esse termo, né? De acordo com a norma, e aí a gente vai utilizar aqui a norma ISO 52900, que é a norma de manufatura aditiva para princípios gerais, sendo que um deles é a parte de terminologia. Então, ela define que é um processo de união de materiais para fazer peças a partir de modelos 3D, geralmente camada sobre camada, em oposição às metodologias de manufatura subtrativa e manufatura formativa. Então, ao contrário do que a gente tem, né, na fabricação tradicional, que a gente conhece bastante, manufatura subtrativa, manufatura formativa, em que, em geral, a gente está ali removendo material, está cortando material. Aqui na manufatura aditiva, o objeto, a peça, ela é construída camada por camada a partir de um modelo digital. Certo, Luan, mas como é que isso funciona na prática, né? Quais são as etapas que geralmente a gente segue? E eu gosto de trazer essa imagem aqui, em que eu faço uma abordagem em três fases: a fase digital, a fase de fabricação e a fase de finalização. A fase digital é aquela em que a gente vai criar o nosso modelo 3D. E essa criação desse modelo ela pode ser diretamente a partir de um software CAD 3D, ou ela também pode ser a partir do escaneamento 3D de uma peça, que você vai fazer o escaneamento, depois vai subir esse arquivo para o seu software CAD 3D e vai fazer os ajustes necessários. Mas nessa fase também é onde acontece o Design for Additive Manufacturing, que é uma etapa muito importante
e que é fundamental para que realmente a gente consiga utilizar todos os benefícios que a manufatura aditiva pode trazer. E aí eu trouxe até um exemplo aqui, essa imagem, em que essa peça, esse componente aqui, era formado, né, por diversas peças, eram 8 componentes para formar esse conjunto, e a partir do design para a manufatura aditiva, isso foi transformado em uma única peça, em que é fabricada numa impressora 3D e ela sai como uma única peça sem necessidade de montagens, por exemplo. Além disso, ela tem redução ali da massa, entre outras características importantes. E é importante visualizar esse exemplo aqui para a gente entender realmente todo o potencial que essa etapa da fase digital, principalmente do Design for Additive Manufacturing, pode promover para nós. Nessa fase também a gente pode fazer simulações para verificar requisitos mecânicos, a gente pode fazer otimizações topológicas nas peças, entre outras coisas. Na fase de fabricação, aí sim, entra aqui a impressora 3D, mas antes de fabricar a peça na impressora 3D, a gente faz um planejamento do processo, a gente prepara a máquina para que realmente a gente possa fazer a impressão da nossa peça. E aqui eu trago um outro exemplo, só para demonstrar o porquê, a importância da gente fazer esse planejamento, essa preparação da máquina, para a gente identificar em qual formato a gente vai colocar aquela peça na máquina, em qual posição a gente vai colocar, quantas peças a gente vai conseguir colocar para fabricar de uma única vez, entre outras informações que são muito importantes, principalmente para a gente otimizar o nosso processo. E aí, por fim, na fase da finalização, a gente vai entrar no pós-processamento, e aí no pós-processamento a gente tem desde a limpeza da peça, retirada de suporte, pintura, e depois a gente vai verificar ali questão de dimensões, qualidade, pensando realmente numa peça final, numa peça para a indústria. E aqui a gente traz um último exemplo de uma peça que tem os suportes e que são necessários retirar esses suportes aqui após a impressão. E para ficar um pouco mais claro, né, esse método de fabricação que é a manufatura aditiva, com o método convencional que a maioria das pessoas conhecem, que é a usinagem, eu trago aqui um fluxo para a gente tentar fazer essa compreensão e esse comparativo. Então, na usinagem, a gente vai começar com um material que geralmente é um bloco de aço, por exemplo, e durante o processo de usinagem, a gente vai retirar material daquele bloco para que a gente tenha o formato final da peça que a gente deseja. E, junto com a peça, a gente vai ter ali também o que a gente conhece como cavaco, né? Que é justamente esse material que é retirado desse nosso bloco. Já no processo de manufatura aditiva, a gente tem o material também, e aí o material ele pode ser no formato de filamento, ele pode ser no formato de pó, entre outros formatos que podem ter. E esse material ele vai sendo adicionado camada por camada no local onde a gente vai criar a nossa peça. Então, por isso que ao final o resíduo, né, em geral, ele é muito menor do que os resíduos que a gente tem no processo de usinagem. Então, essas duas imagens aqui, ela traz justamente esse comparativo para que a gente tenha uma fácil visualização da diferença entre esses dois processos. Certo, Luan, mas quais são os exemplos, né, do uso da manufatura aditiva, principalmente na indústria? O que a gente pode trazer de exemplos reais? E um primeiro exemplo que eu trago aqui é da indústria de óleo e gás, em que a gente tem um grampo de reparo de vazamento. Essa foi uma aplicação da Shell, uma das primeiras aplicações que eu conheço, que a Shell fez com manufatura aditiva metálica, pensando no processo mesmo. E aí aqui a gente tem a peça fabricada por manufatura aditiva, e aí, claro, depois é feito todo o acabamento para que ela possa ser utilizada nas tubulações. Um outro exemplo que eu trago aqui é do setor automotivo, então um trocador de calor da Fórmula 3, e aí percebam internamente todos esses canais que foram criados aqui dentro desse trocador de calor e que provavelmente seriam muito difíceis de serem fabricados por um outro processo de fabricação, senão a manufatura aditiva.
Um outro exemplo no setor da saúde, odontologia, né, em que impressoras 3D são muito utilizadas hoje para fabricar moldes para aparelhos ortodônticos. E por fim, no setor aeroespacial, talvez vocês conheçam esse case, que é a fabricação do foguete através da manufatura aditiva. E aí no setor aeroespacial a gente tem diversos outros exemplos também que a gente pode mostrar como a manufatura aditiva ajuda no processo de fabricação de peças para esse setor. Tá? Então aqui a gente traz exemplos, né? A gente vai realmente ao que importa, como é que a manufatura aditiva é aplicada no mundo real, na vida real, como é que ela está sendo utilizada. Então, pessoal, a manufatura aditiva ela está mudando a forma como criamos peças, objetos, desde próteses ali no setor da saúde, até foguetes no setor aeroespacial, mas passando aí por setor de óleo e gás, automotivo, bem de consumo, diversos outros. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo em que área a manufatura aditiva pode causar mais impacto. Que área você trabalha que enxerga que a manufatura aditiva pode te ajudar bastante. É isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.